Olá, apaixonados por cerâmica, prontos para mais uma aula incrível da nossa imersão Descubra-se na Cerâmica? Bora lá, que hoje eu tô super empolgada com a aula, porque eu sei que é um tema que muitos, se não todos de vocês, têm interesse. Hoje a gente vai falar sobre como unir paixão e lucratividade. Isso mesmo. A cerâmica ela pode sim ser o seu hobby, a sua terapia, o seu momento para você. Mas ela também pode ser um hobby que te gera algum dinheirinho com pequenas encomendas para amigos e familiares. E sim, ela também pode ser o negócio que sustenta a sua vida, assim como para mim é e para muitas pessoas por aí. Mas antes da gente mergulhar nesse tema, eu quero te relembrar que a nossa imersão é composta por 3 aulas gravadas. Essa aqui é a segunda. Então, se você ainda não viu a primeira, pausa já esse vídeo e vai lá assistir. Começa do começo, porque essas 3 aulas têm conteúdos que vão se construindo aos poucos. E em cada uma delas eu também te proponho desafios que vão fazer você, ao final da imersão, descobrir quem é você na cerâmica. Qual é o seu perfil e qual é o seu caminho na cerâmica artesanal. Vai lá, assiste a primeira aula, faz o primeiro exercício e depois corre aqui para assistir essa aula, porque amanhã vai ser liberada mais uma aula incrível para você e tudo é um caminho que se constrói. No quarto dia da nossa imersão, no dia 22 de fevereiro, às 19 horas, já anota aí, a gente tem uma live que promete ser perfeita. Comigo e uma amiga muito querida minha, que assim como eu, faz cerâmica com coração e com alma. E tem na cerâmica um negócio próspero que une paixão à lucratividade. Nessa mesma live, eu vou abrir as vagas para o meu curso Cerâmica Utilitária na Prática, que é uma formação completa em que você vai ter a minha mentoria durante 4 meses para aprender a fazer peças utilitárias com excelência, montar o seu ateliê e, se você desejar, transformar a cerâmica em um negócio. Você não pode perder a abertura dessas vagas. Mas, para tirar o melhor proveito desse conteúdo todo, não deixe também de fazer os exercícios propostos ao final de cada aula. E uma última coisa que você não pode perder é a nossa aula bônus. Em cada uma das 3 aulas gravadas, eu estou liberando, no meio da aula, assim, num momento bem aleatório, uma palavra-chave. E juntando as 3 palavras, cada uma delas passada ali no meio das 3 aulas gravadas, você vai ter o acesso liberado para uma aula bônus em que eu vou te ensinar como montar em casa o seu primeiro ateliê, com recursos super acessíveis, de forma que mesmo que você, tendo muito pouco espaço, você possa começar a modelar suas peças, praticar, aprender com seus testes, os seus experimentos, indo naquela vibe que eu falei na aula passada de estudar. Não tem desculpa para perder essa aula e é gratuito. Tudo que você precisa fazer é anotar a palavra-chave que eu vou te passar no meio da aula de hoje, juntar com a da aula de ontem, com a da aula de amanhã. E ao final da aula do 3º dia, eu vou te explicar direitinho como é que faz para desbloquear essa aula bônus com as palavras-chave. Então não vai perder, hein? Agora sim, vamos falar sobre o conceito mais importante dessa imersão, o caminho do meio. Eu te contei a minha história na aula 1, então você já pode compreender muito bem assim o porquê de eu buscar constantemente por um equilíbrio na vida. Um equilíbrio psíquico, emocional, material, de saúde, financeiro, um equilíbrio em tudo é o que mais faz a gente evoluir de forma sustentável, sem criar expectativas descabidas e passar por frustrações que poderiam ser evitadas. É como um barco a remo, gente. Quando a gente rema, ambos os lados ali, eles precisam estar sendo movimentados com a mesma intensidade. Se você movimenta apenas um dos remos, o barco ele vai ficar o quê? Vai ficar andando em círculos. Ele fica à mercê de uma maré, de um vento que pode levar ele para um lugar que você não quer ir. Quando a gente aplica força e intenção de forma equilibrada nos 2 lados, a gente se movimenta para frente, a gente vai para onde a gente quer ir. Pode ser que em determinados momentos a gente precise remar com mais força de um lado do que do outro, para a gente poder desviar de obstáculos, né, fazer curvas e se movimentar, ou aproveitar, né, uma onda que vai impulsionar a gente para um lugar que a gente quer ir com menos esforço, porque a gente aproveita a força da onda, mas tudo precisa ser intencional. Senão a nossa vida fica sem controle, ou melhor, né, sem o nosso controle. É a máxima de que quando a gente não decide
e a gente não faz por nós, os outros decidem por nós. E a gente perde o controle da nossa própria vida. Ao mesmo tempo, também é muito necessário a gente remar com paciência, porque se a gente esgota toda a nossa energia remando rápido, sem técnica, usando muita força de forma errada, a gente cansa. E num piscar de olhos, a gente perde o controle e a gente é desviado completamente do nosso caminho. Então, aí com calma, com tranquilidade, aproveitando esse percurso, isso é muito mais sábio do que a gente sair, mirar num ponto, sair correndo sem estratégia nenhuma. A gente pode acabar tropeçando, caindo, né? Pode parecer, assim, um mero discurso motivacional, isso tudo que eu tô falando, algo que com certeza você já escutou em algum lugar, leu alguém falando, né? Essa coisa de a gente ter foco na vida é muito dito por aí, mas eu te juro que é a maior verdade do mundo. Especialmente quando o teu objetivo é fazer de alguma coisa, nesse caso aqui, a cerâmica, a tua nova profissão, o teu novo trabalho, isso é muito sério. Quando você tá começando no mundo do trabalho, né, tipo jovenzinho, ou se você quer mudar de carreira, quando você tá encantado, né, com esse ofício da cerâmica e quer que isso seja parte 100% dos teus dias, se você der passos maiores do que as suas pernas, assim, não tem jeito da coisa dar certo, sabe? Você precisa começar agora, sim, mas você precisa fazer as coisas todas de forma intencional. Com o pé no chão, assim, sabe? Respeitando, planejando, fazendo planejamento de negócio, mas acima de tudo, respeitando você, a tua individualidade, a tua realidade. Esse conceito do caminho do meio, ele é um ensinamento budista que ensina a gente a evitar excessos, porque ele pode ser aplicado em todos os cenários da nossa vida também, inclusive na nossa escolha profissional, e isso que a gente está fazendo aqui, fazendo uma adaptação, né? Eu vi ao longo dos últimos 6 anos, desde que eu comecei a ensinar cerâmica, e eu vejo constantemente muitas pessoas que se encantam com a cerâmica artesanal, porque assim, convenhamos, ela é assim absurdamente incrível, né? E ela é um lugar em que o tempo parece parar. Não, a gente não vê a hora passar de tão prazeroso que é, né? Ela faz a gente se sentir capaz de criar, de dar vida a ideias, capazes de relaxar, de sair de situações de extremo estresse e ansiedade. Vai por mim, eu sei. Mas eu também vejo muito a realidade da frustração com pessoas que colocam o carro na frente dos bois. Compram 1000 equipamentos, dão tudo de si e se frustram, porque trabalhar com cerâmica não é fazer cerâmica por hobby, é trabalho. Para quem faz aulas, curte workshops, é entusiasta de técnicas diferentes, fazer cerâmica é sim puro prazer, é terapêutico. Mas para quem trabalha com cerâmica, ela é trabalho. E por esse motivo eu quero te convidar a fazer uma reflexão aí sobre o que você realmente quer para a sua vida. Essa imersão é para isso. E lá no final desses nossos dias juntos, eu vou te apresentar o meu curso de formação como opção de caminho para você seguir, mas de forma alguma eu quero que essa seja a sua única opção. Essa imersão aqui é para você conseguir identificar qual que é o papel da cerâmica na tua vida, dentro da vida que você quer para você, na verdade. Eu, por exemplo, perdi o meu hobby. Acabou. Inclusive, eu aceito sugestões de coisas para eu chamar de hobby hoje em dia. Eu tenho curtido cafés especiais, eu gosto de montanhismo, mas nada de verdade é como a cerâmica, como ela era para mim quando ela era só um hobby. Talvez eu deva voltar a dançar, porque eu sempre gostei muito de dançar. Enfim, a cerâmica para mim é um trabalho, com todos os perrengues e conquistas, com todos os desafios, mas também com todas as glórias de um trabalho. E dá muito trabalho mesmo. Inclusive, um dos maiores trabalhos que a cerâmica me dá vai muito além das horas de modelagem, de ministrar aula, de gerir um pequeno negócio. O meu maior trabalho hoje em dia é emocional e mental, porque eu tenho princípios que me regem e dos quais eu não abro mão, e eu busco diariamente adequar a cerâmica, a minha escola presencial, a VFM Play, os meus vídeos, os meus textos, as minhas falas a esses princípios. E isso dá um trabalho do caramba. Porque muitas vezes é remar contra a maré mesmo. Você precisa bancar as suas decisões e as suas escolhas. E para mim, isso começou quando eu pedi demissão do meu emprego CLT lá em 2015, em uma empresa de desenvolvimento de sistemas em que eu tinha um caminho promissor ali dentro do departamento de marketing.
E eu ouvi do meu chefe, meu então chefe na época, que eu tava doida de sair de um emprego sólido, numa área em plena expansão, né, internet, com algo que era o futuro e que só tinha a crescer para ir para um trabalho com manualidades. Ele falou assim: Cíntia, o mundo evoluiu e o que você está fazendo é um retrocesso. Eu juro pra você que ele me disse isso com essas palavras, tá? Eu precisei bancar para ser eu mesma novamente quando a minha primeira professora de torno, que é uma amiga querida até hoje, me olhou nos olhos e me disse: menina, não dá para viver de cerâmica não. Cerâmica não dá dinheiro. Você não vê aqui, ó. Ela apontou para ela, né? E os outros dois professores da escolinha, todos trabalhamos com outras coisas. A gente dá aula em outros lugares, né? De outras coisas, porque a cerâmica não dá nada além de prazer. Eu lembro disso até hoje e eu tive a honra, no início de 2020, de convidar ela para dar aula na minha escola. Inclusive, foi em 2020, com o advento ali da pandemia, que todos nós, né, tivemos que digitalizar muita coisa. Mas antes disso, quando ainda ninguém estava na internet, quando só eu, né, e poucos gatos pingados ensinávamos cerâmica pela internet, eu precisei bancar as minhas crenças e me impor quando eu recebi mensagens dizendo que meu trabalho era uma enganação, porque onde é que já se viu ensinar cerâmica pela internet? Não tem como ensinar cerâmica sem toque, sem um aluno sentir com as próprias mãos. E foi aí, nesse lugar, que eu acho, na verdade, que a minha didática nos vídeos melhorou ainda mais. Que eu me dediquei com unhas e dentes para fazer as aulas mais detalhadas o possível, pensando como os meus alunos, os que passaram pela minha sala de aula pelos últimos anos todos, entenderam a explicação que eu dei, quais eram as dúvidas que eles tinham, os anseios, as dificuldades, e eu consegui transportar a resposta disso tudo para as cenas e para as falas das minhas aulas gravadas. É essa a verdade que precisa existir aí dentro de você, tá? Quando as adversidades elas surgirem, elas vão surgir. Quando você duvidar do caminho, né? Quando alguém duvidar do caminho que você escolheu trilhar, você precisa, resgatar isso e estar muito seguro de si para respirar fundo e continuar. E continuar, gente, muitas vezes envolve tomar decisões muito difíceis. Como diz ali a Nina Veiga, né, que ela é uma educadora da infância maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer uns anos atrás, ela fala assim que toda escolha é arbitrária. Tudo o que você decidir para você, toda escolha que você fizer é ao mesmo tempo selecionar o que fica com você e o que vai embora. Isso é muito difícil. Porque às vezes pode ser uma coisa boa que você deixa de lado. No meu caso, eu acabei de entregar um imóvel que eu investi mais de 300 mil reais para reformar há 2 anos atrás. E eu escolhi voltar ao meu foco de vida. Eu escolhi os princípios acima de uma receita financeira. E isso, meus queridos, é o poder da escolha. É o poder de bancar as nossas decisões, colocar as consequências delas debaixo do nosso braço e dormir tranquilo de noite, sabendo que você está fazendo o que te brilha os olhos, do jeito que você acredita que tem que ser feito. E muitas vezes essas nossas decisões, elas são simplesmente incompreensíveis para outras pessoas. Por exemplo, entregar um imóvel que eu investi tanto dinheiro. Mas quando a gente faz as coisas de forma intencional, a gente está pautado nos nossos princípios, a gente tem segurança para sustentar as nossas escolhas, mesmo quando os outros não entendem, eles discordam e eles criticam, porque eles fazem questão de criticar, não é mesmo? Por esse motivo, eu te digo que antes de você decidir fazer cerâmica, da cerâmica, né, o seu trabalho, pensa sobre você. O que você quer para sua vida? Quais são as suas verdades, os seus sonhos, os seus projetos, os seus princípios? Porque você não é a cerâmica é algo na sua vida, não é mesmo? E a partir daí, eu posso te ajudar a encontrar o lugar na cerâmica, o lugar que ela vai ocupar na vida que você quer para você. E é isso que eu sei que eu consigo fazer. Porque eu tenho convicção de que eu posso te ensinar a fazer cerâmica de forma autêntica e com qualidade. Eu tenho plenas condições de te dar autonomia para tomar suas próprias decisões e fazer o seu próprio caminho nesse mundo de cerâmica, de barro, enfim, né? Através de uma base sólida de conhecimentos essenciais. E isso eu sei porque eu descobri ao longo de anos que eu sou uma excelente professora. Sim, justo eu, que jurei para minha mãe, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos de idade, que eu jamais iria dar aulas. Estou aqui, admitindo orgulhosa que eu sou realmente boa nisso. E eu te juro que não é presunção, não, tá? É apenas uma segurança de que eu sei que eu tô fazendo bem o meu trabalho. E essa segurança eu quero que você tenha no seu. Essa segurança, meus amores, ela só vem com o tempo.
É tempo e prática. Tem gente que nasce seguro de si, né? Tem gente, aquelas pessoas assim que, por mais que elas acabaram de aprender a fazer o negócio, elas sabem um pouquinho assim, elas já conseguem se vender como um expert no mercado de forma super convincente, tão convincente que elas acabam convencendo quem realmente entende do negócio, que elas também entendem, por mais que elas não entendam tudo isso. Mas eu sei que a grande maioria de nós, especialmente mulheres, a gente tem a incrível tendência de se considerar inapta. Mesmo quando a gente é incrível no que a gente faz. Então acredita em mim quando eu te digo que estudar, praticar e se autoavaliar constantemente é algo que vai te fazer, assim, vai fazer parte da sua vida para que você enxergue esse seu potencial, para que você enxergue os seus pontos a melhorar, porque a gente sempre tem, e os seus pontos fortes que você precisa promover. Assim você vai ter condições de ter essa segurança. Seja seu principal crítico, mas não se limite num perfeccionismo que é irreal. Se critique para você avançar. A gente vai fazer uma pausinha aqui nessa aula motivacional que tá, né? Para eu passar para você a palavra-chave de hoje, que é alumina. Anota aí no caderninho que amanhã é o dia de desbloquear a aula bônus, beleza? Bom, para mim, a cerâmica é hoje um propósito mesmo de vida, no formato que ela tá, no lugar que ela ocupa na minha vida, enquanto algo que eu ensino, para possibilitar às pessoas seu momento de escape numa vida atribulada, de reconexão consigo no meio de crises existenciais, de conseguir recarregar o coração no meio de dificuldades absurdas de vida, porque eu tenho diversos tipos de alunos com diversas necessidades. Ela é o meu instrumento de gerar beleza para o mundo, de levar leveza e encanto para momentos corriqueiros da vida. É minha forma de contribuir para a sociedade, porque eu gero trabalho para muitas pessoas, mostrando para tanta gente que é sim possível e que essa pessoa é sim capaz de criar, produzir e prosperar. Isso para mim é o meu propósito. E hoje eu sei que eu poderia escolher qualquer outra profissão, tá? Muitas me dariam muito mais dinheiro, muito mais retorno financeiro, com menos dor de cabeça, com certeza absoluta. Mas na cerâmica, eu encontrei o meu propósito enquanto ser humano mesmo. E é por isso que eu faço ela com paixão. Por isso eu dou conta dos perrengues, que são muitos, com o coração tranquilo. Mas não é só de luz interior que a gente vive, não é mesmo? Leva para si esse intuito de saber que o que você quer para você, o que te faz brilhar os olhos e te enche a alma, e coloca a cerâmica aí se for esse o lugar que você quer pôr ela na sua vida. Mas no momento que ela passar a ser o seu trabalho, bora pensar também em negócios, porque é importante, tá? O conceito básico nesse momento é que você precisa interiorizar que lucro não é uma coisa ruim. E que faturamento e lucro são coisas completamente diferentes uma da outra, tá? Se você não conhece bem esses conceitos, eu vou te explicar aqui de forma bem resumida para você entender bem direitinho, tá? O faturamento é todo o dinheiro que entra na sua conta durante o mês. O lucro é o dinheiro que sobra depois que você paga todas as suas contas, inclusive todos os seus impostos. E se a gente pensar assim, você vai entender melhor quando eu te digo que o lucro não é uma coisa ruim. O lucro é o dinheiro que você vai conseguir guardar para fazer uma viagem no final do ano. É o dinheiro que você vai economizar para fazer um curso, comprar um equipamento novo para o seu ateliê, fazer uma reforma na sua cozinha. É isso que o lucro proporciona pra gente. Para mim, o lucro não tem que ser aquele dinheiro parado, guardado, que existe apenas para alguém acumular poder. Não. O lucro é aquela reserva que vai te permitir, enquanto um profissional autônomo, uma pequena empresa, continuar recebendo o seu salário nos meses em que as vendas não forem bem. É o que vai te permitir pensar em ter um assistente quando a produção apertar e você precisar de ajuda. Esse é o lucro, tá? Então, se você tem na cabeça a ideia de que ter lucro é pejorativo, por favor, vamos mudar essa mentalidade. Okay? Se permita mudar isso e se permita valorizar e cobrar pelo seu trabalho. É importante isso. Não pensar em lucro, cobrar mal, é desvalorizar você mesmo e o mercado como um todo, porque você puxa os preços de tudo para baixo. E se tem uma coisa dentro desse âmbito, né, das manualidades, das artes, que, assim, é uma grande verdade, que é uma grande angústia do artífice, do artista, é colocar um preço em si mesmo, no seu trabalho criativo, na sua hora, né? Vocês não concordam? Você pode colocar na ponta do lápis ou na planilha do Excel todos os custos da sua produção.
Mas tem um custo, o mais importante, na verdade, de todo, que é o mais alto também de todos os custos, falando de toda a produção artesanal, que é a mão de obra. Toda a reflexão que a gente está fazendo ao longo das aulas, né, de ontem e de hoje, é o caminho que você vai precisar percorrer para definir qual o valor da sua mão de obra. E a única pessoa que pode definir isso é você mesmo. É difícil, eu sei, mas é a verdade. Ninguém pode definir em valor monetário o preço de ninguém. Um exemplo prático disso é, vamos pensar assim, uma vaga de emprego. Uma empresa, ela pode anunciar uma vaga para determinado cargo, exigir lá determinadas competências que ela precisa para aquela vaga, uma formação, ela vai colocar também um preço nessa vaga, o quanto ela pode ou ela quer pagar, o quanto ela está disposta a pagar para aquele trabalho que precisa ser feito. Mas só quem vai poder aceitar ou não esse valor é o candidato, é a pessoa que está definindo o seu valor. Ela vai falar, não, beleza, é o valor desse trabalho, se eu aceitar, é o valor que eu tô dando pra mim nessas condições de trabalho. Bom, você sabe que no início, lá no comecinho mesmo, eu cobrava R$90 por pessoa nos meus workshops, de 3 horas. Hoje eu cobro R$400. E esse valor só não é maior porque eu quero que eles sejam mais acessíveis o possível. Hoje eu entendo que o meu valor é outro. Lá atrás eu tinha medo de cobrar, mas eu também tinha consciência de que eu ainda estava aprendendo. A Cíntia de hoje sabe o quanto eu investi de mim mesma e o quanto eu investi de recursos para eu chegar até aqui. E muitas vezes eu cobrei valores inferiores ao que eu sabia que eu devia cobrar, simplesmente para eu poder pegar um projeto que me ensinaria algo que eu queria aprender. E assim que é a vida, é tomar as rédeas das suas escolhas, das suas decisões. E o caminho do meio que a gente explorou hoje não é apenas uma rota para equilibrar a paixão e a profissão. Ele é um convite para você refletir profundamente sobre como que a gente quer moldar as nossas vidas, tanto pessoal quanto profissionalmente. Conforme a gente avança, é essencial a gente lembrar que cada pedacinho de argila, cada peça que sai do forno, carrega mais do que uma forma. Carrega a intenção, a dedicação e a história de quem criou ela. Assim, a cerâmica se torna um espelho dessa nossa jornada em busca de equilíbrio, simbolizando a união entre o fazer, o que a gente ama, e sustentar as nossas vidas com esse trabalho. No entanto, as perguntas elas continuam aqui. A cerâmica utilitária como profissão é um sonho possível? E como que você pode construir um negócio com alma? Essas duas questões, elas vão guiar a gente nas próximas 2 aulas, e eu convido você para refletir sobre o lugar da cerâmica na sua vida, não apenas como um hobby ou uma paixão, mas como um potencial caminho profissional que une a criatividade, retorno financeiro e a realização pessoal. A aula tá intensa, né? Eu sei, por isso a gente vai chegar ao fim e eu vou te deixar com o desafio de hoje. Para te ajudar a visualizar essa história da sua vida daqui para frente, para você poder ter um tempo para pensar e refletir sobre o que você quer para você mesmo, onde você quer chegar, como que você se vê, o que você almeja, eu quero que você crie um mood board. O mood board é um quadro de imagens no qual você vai colocar imagens que remetem aos teus sonhos, aos teus planos, à tua visão do que você almeja para sua vida. E já vai praticando, porque se você vier a fazer parte da nova turma do meu curso Cerâmica Utilitária na Prática, você vai ter muitos outros moodboards para fazer, tá bom? E por hoje é isso. Não deixe de fazer o exercício, porque amanhã o conteúdo tem sequência com esse aqui. Um beijo para você e ó, até amanhã. Bom, então eu coloquei aí que a expectativa do curso, que era aprender, né, e ser feliz, e eu estou muito feliz e muito agradecida, né, eu adorei fazer o curso. Outra coisa que eu queria te falar é que essa senhora que eu levei lá para queimar, ela é uma senhora de 70 e poucos anos, ela já tem o ateliê dela há 20 e tantos anos, eu nem conhecia, mas ela adorou minhas peças, ela falou que, nossa, onde você aprendeu? Nossa, que perfeição, nossa, tá muito bonito. E aí ela não faz placa, ela dá aula de torno. Eu falei, eu quero aprender o torno. Ela falou, então você vai vir aqui e a gente vai trocar, você vai me ensinar a fazer legal! Torno. E eu vou te ensinar a fazer torno. Que legal! E aí é isso, aí no final eu quis colocar de novo que acho que a paciência foi o maior desafio, o maior aprendizado, e eu acho que isso é uma constante, né, no mundo da cerâmica. Sim. Esse curso
veio para fixar muito bem isso na minha cabeça. Só tenho a agradecer pelas lições, porque todas as dicas foram valiosas. O que eu gostei muito, todas as aulas que você gravou, elas estavam muito completas. Então, às vezes, quando eu tinha dúvida, era só rever a aula e eu vi que você tinha respondido ela de um jeito ou de outro, bom. Sabe? Isso para mim foi muito... deu muita satisfação, sabe? Que bom. Às vezes eu parava, de verdade, o Luiz que faz a gravação pra gente, às vezes eu parava no meio, assim, porque eu vou ficando sem voz, eu falo muito, né? E aí eu olhava pra ele e falava, cara, por que eu faço isso, né? Por que eu escrevo tanto? Mas eu não consigo fazer diferente. Mas eu acho que isso faz toda a diferença, porque nenhum dos outros cursos que eu fiz, e olha, eu senti que eu fiz muito curso. Pandemia só restava curso pra gente fazer, né? Sim. E eu não aprendi 1/3 do que você ensinou nesse curso, e o presencial também, as pessoas não transmitem esse nível de técnica e as curiosidades e o que tá por trás daquilo, sabe? Tudo bem, eu acho que também tem um pouco do aluno, a maioria das pessoas que procuram cerâmica querem fazer alguma coisa. Mas para mim foi extremamente interessante saber de tudo por trás, entender o porquê que dava errado, e isso para mim foi divisor. Assim. Então hoje, Cíntia, muito mais que uma coleção que está aqui com umas peças pelo meio do caminho, umas queimadas que precisam de melhorar, umas esmaltadas para queimar de novo. O modelo eu adorei, mas eu vou refazer. Mas muito mais do que isso, Cíntia, você me colocou no caminho. Pode até passar o último. É o meu pé. Você me colocou no pé para me poder andar e encontrar qual caminho eu quero na cerâmica. Então, de tudo, de todas as técnicas que você ensinou, são, assim, impecáveis. Tudo, muito, assim, mais do que eu imaginava. Mas esse ingrediente, eu nunca ia pensar, que é o ingrediente principal. É a pergunta que hoje eu tô buscando a resposta. Qual é o caminho que eu quero no cerâmica? Eu posso seguir pelos utilitários, sim, que é uma coisa que eu gosto, mas eu não preciso pegar, como a Andréia falou, todas as peças, todos os modelos que uma pessoa pede. Não, eu posso escolher, eu tenho escolha. Hoje, eu sou uma pessoa livre. Então, hoje, eu posso fazer essas escolhas, eu posso olhar para todas essas peças que estão aqui e falar assim, essa e essa são as peças que eu quero fazer no próximo ano, nos próximos 2 anos, whatever, sei lá, alguma coisa assim. Então, a palavra que eu tenho para você, Cíntia, é gratidão. Você pode passar para o último. Você imaginar essa palavra aí, assim, ó, desse tamanhão, letras garrafais. Muita gratidão. Não vou te agradecer só pela técnica, porque isso aí, assim, eu agradeço todos os dias no meu pensamento, viu? Eu tenho um potinho de gratidão na minha cabeceira da cama, tem várias vezes seu nome lá, viu? Ai. Às vezes eu assisto uma aula e aí eu falo assim, nossa, hoje eu assisti uma aula da Cíntia, foi muito boa, então eu coloco um potinho de gratidão para você, um papelzinho para você lá. Mas hoje eu te agradeço, não é só pela técnica que você ensinou, é pelo caminho que você me colocou, tá? Obrigado para sempre, viu? Obrigada a você. Obrigada. Adoro você, viu?